Vamos começar a conversar com a Natália e com o Paulo. Boa noite, companheiros. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa repercussão da imprensa, né? Sobre os posicionamentos do PCO. Antes de a gente mostrar alguns prints, eu queria falar um pouquinho e queria que vocês comentassem, né? Não sei se o Paulo, não sei se ele viu, acho que a Natália viu, um trecho do programa Morning Show da Jovem Pan essa semana, né? Eles já haviam falado da gente algumas outras vezes, como por exemplo no episódio em que nós publicamos uma matéria no DCO sobre o Donald Trump, né? E eles leram uma parte da matéria, tudo, debateram a respeito disso, e novamente agora estão aí falando sobre o PCO no caso do Talibã. A gente não pode mostrar, né, nenhum trecho do programa aqui por causa desses direitos autorais aí, que também uma coisa que o PCO combate, né, acaba infringindo aí o direito à própria liberdade de expressão. A gente não pode mostrar aqui um vídeo sobre o qual a gente está falando, o qual a gente está criticando, mas vamos só resumidamente falar do que eles estavam tratando. Eles estavam mostrando no programa Morning Show da Jovem Pan aquele vídeo que muita gente deve ter assistido, que tem um avião, né, norte-americano saindo ali do Afeganistão com bastante gente em volta do avião, inclusive algumas pessoas foram atropeladas por esse avião norte-americano, né, do exército norte-americano, e algumas pessoas se penduraram ali no avião, né? A maior parte daquelas pessoas, né, eram colaboradores do governo anterior de ocupação dos Estados Unidos, estavam com medo aí de alguma revanche do Talibã, embora o Talibã tenha dito que não vai fazer nada com essas pessoas, deu anistia a elas. O curioso, né, que na imprensa, inclusive nesse programa Morning Show da Jovem Pan, os comentaristas, eles falaram, né, nossa, vocês viram ali, vejam o vídeo, as pessoas fugindo Aí temos um print, o print a gente pode mostrar. As pessoas fugindo do Talibã, para ver o desespero dessas pessoas com esse regime de terror que está se apossando do Afeganistão, mas ninguém questiona a total irresponsabilidade do exército norte-americano, né? Isso daí, a gente pode até, né, levantar a questão de que isso daí não é um crime de guerra, porque isso daí são civis, o avião norte-americano está atropelando civis, as pessoas tentando se agarrar ao avião, e eles deveriam obrigatoriamente, isso daí qualquer piloto de avião deveria parar esse avião, deveria parar o avião, mas eles continuaram, as pessoas se agarraram ao avião e foram cair do avião lá em cima, morreram, logicamente, né? Eu vi uma reportagem da RT que mostrou que os norte-americanos estavam muito preocupados em levar os cães, né, dos soldados norte-americanos, dos cães do exército, colocarem, perdão, nesse avião para fugirem. Só que então eles tiveram mais preocupação com os cães do exército norte-americano do que com os cidadãos afegãos ali que estavam desesperados, né? Só que ninguém fala disso, todo mundo fala que eles estavam fugindo do terror do Talibã. E uma coisa interessante, né, ainda sobre o Talibã, um comentarista desse programa, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é inclusive colunista da Folha de São Paulo, falou, no governo de ocupação norte-americano tinha mulheres na política, mulheres trabalhando, mulheres estudando, né? Era um paraíso para as mulheres do governo do Afeganistão de ocupação norte-americana, né? Eu, inclusive, queria que a gente voltar sobre isso, dessa questão das mulheres, porque é uma propaganda muito, muito forte. Vocês viram aí uma das comentaristas do programa Morning Show, né? O nome dela é Bruna, eu não entendi o sobrenome dela, eu vi só o apresentador chamando ela de Bruninha e não entendi o nome, não conheço realmente, mas ela foi a que mais falou a respeito do PCO, né?
Primeiro que ela disse que foi um golpe do Talibã. O curioso é que esse pessoal aí apoiou o golpe no Brasil contra a Dilma, né? E, e eles não têm vergonha de falar que foi um golpe do Talibã, e aqui no Brasil eles apoiaram um golpe contra a Dilma, contra o PT. Segundo que ela falou que o PCO é autoritário, né, por defender o Talibã e por ser um partido comunista, né? Então ela falou que o PCO deveria ser caçado. E entre aspas aqui o que ela disse, que chamou a atenção também, né, defendendo o governo norte-americano, o imperialismo, governo estrangeiro que estava ao menos contendo os excessos e abusos de direitos humanos no Afeganistão, sendo que esses 20 anos de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão foi um período em que os piores abusos e excessos e crimes contra a humanidade, crimes de guerra, foram cometidos pelas tropas de ocupação norte-americanas, né? Inclusive o Tribunal Penal Internacional, ele abriu uma investigação contra os Estados Unidos por crimes de guerra, por ações de tortura, tratamento cruel, ultrajes à dignidade pessoal, estupro e violência sexual. Isso daí somente nos anos de 2003 e 2004. O próprio Tribunal Penal Internacional e a CIA reconhecem que isso daí aconteceu em outros anos também, e a CIA também fez esse tipo de violação em bases militares norte-americanas e outros países como Polônia, Romênia e Lituânia, de presos políticos da guerra do Afeganistão, né? Então, essa comentarista aí, ela mente descaradamente falando que os Estados Unidos e seu governo de ocupação pelo menos conteve excessos e abusos de direitos humanos que agora seriam cometidos a rodo pelo Talibã, que eles tanto atacam, né? Então eu queria que a Natália falasse um pouquinho sobre esses comentários. Não sei se vocês chegaram a assistir esse trecho do programa Morning Show. Sim. E também falasse falar da hipocrisia, né, desses comentaristas aí, da Jovem Pan, que é conhecida inclusive, né, como Jovem Clã, por ser uma emissora de rádio de extrema direita, bolsonarista, inclusive, e agora vem falar, né, de direitos humanos, de direitos das mulheres, né, uma emissora bolsonarista.